Bem-vindos, pessoal, a mais um Topcast, episódio da TopMed, onde a gente busca conectar negócios, inovação e dicas de saúde. O episódio de hoje é como transformar desafios em crescimento exponencial. Eu sou Cleones Ostins, diretor comercial na TopMed, e comigo hoje está um super convidado, Delton Batista. Delton é presidente do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, Sistema Santa Catarina e Rio Grande do Sul, multiempreendedor, especialista em aceleração de negócios, com 25 anos em experiências que começou desde Brasil Telecom, vice-presidente do Grupo RBS, fundador da 8R Negócios e da holding On Business, que reúne empresas de consultoria, investimentos em startups e inovação comercial, e autor do livro Valor na Gestão de Negócios. Delton, seja super bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado pelo convite e por toda a troca que eu tenho certeza que a gente vai poder fazer aqui durante o dia de hoje. Eu que agradeço aí a participação. Vai ser um grande prazer trocar ideias. Perfeito. Delton, tua trajetória começou como trainee na Santista Têxtil, uma empresa da Bung, e chegar hoje, né, a um líder, né, e mentor de um dos maiores grupos, do maior grupo empresarial do sul do Brasil, né, o LEAD Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certamente, conectar pessoas, história, envolver, né, trazer histórias que criam respeito, né, que mostram como funciona, faz parte do teu dia a dia. Para quem te conhece, né, e já leu o teu material, leu o teu livro, certamente pode depor a favor disso. Como que tu vê hoje, Delton, a cultura de resultado conectada a propósito dentro de um ambiente corporativo? Dentro de um ambiente aqui voltado, né, para negócio, voltado para resultados, com uma busca incessante, né, por mais resultados, crescimento. Legal sua pergunta. E, bom, antes, parabenizar a iniciativa da TopMed de gerar essa série de conteúdos, né, compartilhado e com todo esse ecossistema liderado pela TopMed, que tem como propósito, que você perguntou de propósito, contribuir para um novo olhar na gestão da saúde e bem-estar do país. Respondendo a tua pergunta, né, pode parecer clichê, mas verdadeiramente, se eu posso dizer alguma coisa ao longo desses meus 30 anos aí de carreira, né, 25 anos como executivo de grandes empresas multinacionais e mais recentemente 5, 7 anos, né, como empresário, de verdade os resultados são consequência de uma atitude que hoje a gente chama de direcionada a propósito, mas antes não tinha essa palavra, né? Mas sempre no mundo de negócios, especialmente no B2B, os resultados, por exemplo, comerciais ou de posicionamento de marca que eu vi, que deram melhor certo, que foram mais positivos, que geraram mais valor, foram quando as empresas ou as equipes de negócios, ou a organização de um todo, tinham uma causa, tinha uma crença, acreditava numa ideia mobilizadora, tinha o que hoje se chama de propósito, como palavra da moda, né? Mas tinha um porquê, tinha uma motivação verdadeira, legítima, genuína, e, consequentemente, isso gerava os negócios. Geralmente, quando as empresas têm como princípio gerar o resultado como um fim em si mesmo, se dão tem menos resultado, menos efetividade do que quando elas focam em fazer alguma coisa grande e, consequentemente, gerar os resultados, né? Eu não quero que isso pareça nem demagógico, nem ingênuo, mas é legítimo e é verdadeiro. Então, quando você pratica o que a gente chama, o que eu olho como capitalismo consciente, isso é melhor para os negócios, né? Não porque a empresa ou as pessoas são boazinhas. Tem até uma frase que diz: o ápice do meu egoísmo é ser altruísta. Ser altruísta é melhor para mim como indivíduo, né? Então, se alguém quer ser egoísta, ter o melhor resultado individual, maximizar o seu desempenho e sua performance individual, pense coletivamente, porque isso dá mais resultado para o indivíduo e vale para as empresas também. Então, respondendo a sua pergunta, de tudo que eu vi até agora, as empresas, marcas e pessoas de mais sucesso são aquelas que encaram esse resultado como uma consequência de alguma atividade que ela faz e que faria até se tivesse menos remuneração. E, sem ser demagógico, é mais ou menos aquela brincadeira: eles ainda me pagam para fazer o que eu faço, né? Geralmente, quem faz algo que faria mesmo ganhando menos, faz por crença, tem mais resultados do que aqueles que fazem apenas pelo resultado final, como um fim em si mesmo. É o brilho no olho que a gente faz com desejo.
É um pouco, é difícil tentar escolher palavras que não pareçam clichê ou demagógico, né? Mas de verdade, aquelas pessoas que fazem por paixão, fazem por crença, a gente pega isso até ampliando o mundo de negócios, vamos pensar no mundo do entretenimento, né? Com certeza o Steven Spielberg, quando pensou o filme ET, ele não botou como foco primário que isso vai ser um sucesso de bilheteria e eu vou entrar para a história, eu vou... Acredito que o foco primário dele foi escrever um roteiro incrível, foi ter talentos que emocionassem o público, contassem uma história mágica, né? Não acredito que o foco dele principal era quanto isso ia dar no final do mês ou do ano, ou de royalties, ou de contratos, ou de benefícios, né? Então, é difícil pensar coisas mágicas que o Walt Disney fez, tendo como foco o resultado financeiro que isso daria para os estúdios, né? Eu tenho certeza que quando ele fez lá a animação Branca de Neve, como a primeira da história, com aquela qualidade técnica para a época, não foi isso que ele botou como foco principal, né? Meu Deus, pessoal, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Claro que isso foi, com certeza, um resultado desejado, esperado, mas não era o principal, né? Então, quando a gente pensa nas pessoas que fizeram grandes feitos, né? Pensa nos grandes cientistas, as grandes descobertas, né? Não acredito que o foco principal fosse o resultado material como objetivo, em que pese se tornaram pessoas extremamente bem-sucedidas e extraordinárias, né? Delton, aproveitando tua bagagem aí de mentor comercial, como que a gente converte isso, talvez, numa estratégia voltada para comercial, onde sim o foco é muito transparente em resultado, em vendas, em números, que caminho seria mais factível, né, ou fácil de mensurar, de cultura, de conversão das pessoas mesmo para esse processo e esse entendimento de que eu tendo um propósito, né, o restante é consequência disso. Eu gosto de pensar assim, tentando simplificar uma pergunta, uma questão bem ampla e complexa, né? Mas eu gosto de pensar primeiro o que é uma equipe, uma empresa, do ponto de vista de mercado, de negócio, de área comercial, de alta performance, de resultado extraordinário. Eu costumo pensar que uma equipe de alta performance, primeiro que ela não é de alta performance, ela está em alta performance por um período, por um momento. Então, é como um time de futebol. O time não é campeão. Ele foi numa temporada, ou ele teve um jogo extraordinário, ou uma sequência extraordinária de jogos. É difícil imaginar que permanentemente um time vai estar com resultados incríveis. O trabalho das lideranças é maximizar isso por mais tempo, fazer com que isso seja mais longevo, né? Então, o que eu entendo como um time de alta performance? Primeiro é aquele que realiza um resultado, e eu estou falando um resultado no seu sentido mais amplo, que seja maior do que a média de mercado. Parece óbvio, mas não é. Então, por exemplo, a empresa está crescendo, olha que felicidade, a minha empresa está crescendo 50% ano sobre ano. Isso, claro que é bom, mas se a tua indústria, teus concorrentes estão crescendo 80% ou 90%, você não é uma equipe de alta performance, né? Você está num setor em alta demanda, em alta rotação, você é um bom player e está crescendo, inclusive, abaixo da média de mercado dos seus concorrentes. Então, o que te faz, nesse primeiro parâmetro, ser alguém de alta performance é se você está crescendo acima da média do seu mercado e dos seus concorrentes. Então, já para a gente definir, porque ao longo da minha carreira, eu nunca conheci alguém da área comercial que se considerasse de médio ou baixo desempenho. Todas as pessoas que eu conheci acreditam que tem gente de baixo e de médio desempenho, mas não ele. Todos se consideram de alto ou altíssimo desempenho. Por quê? Porque é difícil tangibilizar. Então as pessoas confundem vontade, dedicação com resultado. O alto desempenho, o primeiro parâmetro de uma equipe de alto desempenho é que ela realiza um número, e aí depois a gente parametriza que número é esse, vamos falar sobre isso, um número que é acima do que a média praticada no seu mercado. Segundo, essa equipe faz esse resultado consistentemente. Não um mês e outro não um trimestre sim e outro não um ano sim e outro não. Ela realiza essa performance acima da média do seu mercado consistentemente. E o terceiro elemento, ela faz essa entrega sem deixar corpos pelo caminho.
ela faz essa entrega dentro de um ambiente saudável, de bem-estar, de desenvolvimento, de cobrança, de seriedade, de intolerância com baixo desempenho, né, de meritocracia, premiar quem contribui mais com o negócio, mas também não pode ser um ambiente tóxico, não humano, e que as pessoas perdem suas famílias, seu bem-estar emocional, em troca de um número que aí não causa o crescimento pessoal e da equipe como um todo, né? Então, simplificando para mim, equipe de alta performance é aquela que realiza um resultado acima da média de mercado de maneira consistente e dentro de um ambiente construtivo. 3 passos aqui, então, bem didáticos, diria, né? Acho que para a gente ter clareza. E conectando isso, né, Delton, ao movimento que você é cofundador, o Lifelong Learning, que traz, né, um conceito de que a gente vai viver por muito tempo. Nesse muito tempo a gente precisa estar o tempo todo em atualização. Acho que isso que você trouxe, né? Então, a consistência de um time, né? Ela se faz em a gente também está sempre buscando entender o cenário que esse time está e está sempre buscando entender onde que o mercado está, né? Porque muito mais do que o meu crescimento é eu entender o parâmetro aqui de mercado para eu ter um foco. Como que eu trago, então, qual seria a dica, né? Talvez, não sei se tem uma resposta pronta para isso, porque cada cenário é um cenário, mas trago esse desejo contínuo de aperfeiçoamento, né, para eu manter esse time, então, sempre ganhando, né, independente do campo que ele está jogando, que eu acho que é isso que vai mudando, né, o ambiente, as pessoas ali vão entrando e saindo, os jogadores, mas o time ele é maior do que o indivíduo. Como que eu vou mantendo esse aprendizado constante, fazendo fazendo gestão disso, né, mensurando isso e guiando esse caminho para frente? Existe algum caminho simples para isso? Simples não, mas acho que o grande convite para alguém que está numa área comercial de alta performance, né, é dizer, pessoal, vocês vão participar de um time, de uma equipe em que a gente vai fazer resultados extraordinários, a gente vai mudar o curso natural das coisas, a gente vai deixar um legado, uma entrega que vai além dos números e a gente vai juntos crescer, enquanto time e enquanto indivíduos. A gente vai aprender, a gente vai se tornar pessoas melhores, a gente vai se tornar pessoas com mais conhecimento, com mais experiências, com mais qualidade. Então, quando você, especialmente nas novas gerações, convida alguém com essa promessa de entrega, ou seja, a gente vai fazer coisas incríveis e, ao mesmo tempo, vamos evoluir enquanto ser humano, enquanto time, esse é um convite irresistível que, de algum modo, todos nós queremos participar de um ambiente assim. Então, quando você tem esse ambiente, consequentemente, você atinge, como eu falei no início, essa entrega, né? E por que isso não é tão fácil? Porque, primeiro, tem que ser legítimo e verdadeiro. Eu não posso dizer isso porque é o que se espera de mim como prática da moda das empresas, né? Dizer que elas são responsáveis socialmente, sustentáveis, inovadoras, né? Quando não são de verdade, quando isso é apenas para trazer pessoas ou reter talentos, né? Então, o difícil é ser verdadeiro e genuíno com esse propósito. O difícil é você ter uma organização, uma empresa que genuinamente queira transformar o mundo, ou pelo menos o mundo ao seu redor, né? Então, e é por isso que de dos segmentos de mercado, as frentes de mercado, o que eu vejo como mais agregadora e como mais promissora é aquela frente relacionada ao tema de saúde e bem-estar, que é o contexto aqui da Top Med, ou seja, as pessoas querem viver melhor, mais e melhor. Isso inclui também o ambiente de trabalho. Então, empresas, como é o caso da Top Med, que conseguem se posicionar fazendo o seu propósito e estão em um setor tão promissor, como é o setor de saúde e bem-estar, é uma felicidade, né? Então você pode estar contribuindo para um mundo melhor externamente, com impacto, você pode estar envolvendo internamente empresas, parceiros, fornecedores, clientes, em torno também de um alinhamento de impacto super bacana e gerar lucro com propósito, gerar resultados também financeiros, que afinal de contas esse é uma das condições de existência das empresas. Eu sempre repito, para mim, a melhor definição lá de capitalismo consciente. Assim como pessoas não vivem sem comida, mas não vivem só de comida, empresas não vivem sem lucro, mas não podem viver só de lucro. Então, a Top Med, no meu modo de ver, é uma das empresas que consegue ter a felicidade de estar
no melhor setor, no melhor país para atuar neste setor, que é o Brasil, com mais possibilidades e caminhos, né? E no melhor momento, né, que é um momento favorável a uma série de oportunidades que virão através das mudanças de comportamento que esse novo paradigma de longevidade vai gerar em todos os campos, né? Então, e uma organização que busca, e eu acompanho à distância, a TopMed participa do ecossistema LEAD, que busca se aprimorar, que busca fazer o melhor, né? Que não se considera nunca pronta, que é o lifelong learning, né? Que a gente estava falando, né? Assim como as pessoas, em algum momento a gente foi convencido de que a gente faria o jardim de infância, o primeiro grau, o segundo grau, o superior, uma pós e pronto, eu concluí os meus estudos, né? Um sonho. E hoje não existe, nem queremos concluir nada, a gente quer aprender coisas novas, a gente quer aprender a fazer um prato e estudar gastronomia, a gente quer aprender artes, cinema, cultura, música, novos negócios e projetos permanentemente. E as empresas também precisam permanentemente se atualizar e reconfigurarem produtos e soluções, né? Números de grandes empresas, eu posso errar o número ali, mas me parece que mais da metade do lucro, do resultado da WEG nos últimos anos veio de produtos que não existiam há 5 ou 10 anos atrás. Então, inovar se tornou necessidade, sobrevivência, né? Para você manter valor perene para o investidor. Então, isso vale para as empresas e para as pessoas. Então, essa inquietude desse aprendizado contínuo, de troca, né? Isso que eu acho mais estimulante para criar esse ambiente de uma equipe comercial de alta performance. Que no final de tudo isso, se tu também tem tudo isso, mas não tem o resultado econômico e de negócios gerados através da área comercial, também não vale. A área comercial é a área estratégica da empresa. Eu sempre, você mencionou ali do meu livro, quando eu publiquei o livro, acho que uns 6, 7 anos atrás, a minha provocação poxa, eu vejo literatura e livros, primeiro, americanos, literatura sobre área comercial no Brasil não existia, era só marketing, pouco de vendas. Do marketing, cases americanos, quase zero brasileiros. E dos cases americanos, de professores teóricos acadêmicos, quase nunca de quem de fato liderou uma atividade comercial. E aí eu via livros e publicações e conteúdos e artigos sobre o RH estratégico, a logística estratégica, o CFO, o diretor financeiro estratégico. Enfim, várias áreas estratégicas. Só que a área comercial é que paga todos os estratégicos, né? Para você contratar o RH estratégico, tem que ter caixa proveniente da área de vendas. Para você contratar a logística estratégica também. Para você fazer inovação. E é engraçado, na maior parte das empresas, as áreas que têm mais projetos de inovação, a única que não tem é a área comercial, né? Você tem projetos de inovação em andamento em qualquer área da organização, no industrial, no financeiro, no marketing, no RH. É difícil ter uma área que não tem um projeto de inovação neste momento em andamento. E a comercial? Não, a gente está pensando em rever o gerente, rever o distribuidor. Bom, isso não é inovação, né? Isso é um turnaround, uma reciclagem. Então, um pouco, eu só quis chamar a atenção aí na questão da responsabilidade da área comercial. A área comercial, no fim do dia, e todos os dias, precisa entregar um número. E isso, quem não tiver isso embutido, pode trabalhar e vai ser grande sucesso em qualquer outra área. Mas na comercial, ônus e bônus. Ela normalmente é a única que tem incentivos financeiros adicionais, porque ela também é capaz de gerar resultados financeiros adicionais. As outras áreas geralmente não têm essa capacidade direta de gerar resultado. Então, essa responsabilidade da área de vendas, que é outro ponto, né, Cleones? A resistência que o brasileiro tem de se colocar como vendedor ou da área de vendas, né? E assumir, né? Assumir, efetivamente querer, vendedor. ter orgulho, né? Meu Deus do céu, a quantidade de cartões de visita que eu conheço, que o cara é VP, diretor, executivo, Key Account, consultor estratégico, né? Vários nomes para escamotear um único fato. Eu estou aqui para vender. E tudo bem, é da nossa cultura, não sou eu, não somos nós talvez que vamos mudar isso, né? Mas na essência, você pode botar o nome que você quiser, mas você tem que entender que o seu trabalho é assinar contratos, é gerar projetos, que é positivo, muito positivo para o cliente, para a sociedade, para o mercado e também remunera colaborador, fornecedor, parceiro, os impostos para a sociedade, financia a inovação.
Tudo isso é gerado a partir do canhão, do motor chamado área comercial. Isso é maravilhoso, né? Exato. Delton, você acha que esse processo, essa falta de inovação no comercial, vem muito da falta de espaço, tempo, né? Porque o resultado ele é eminente, a busca pelo resultado é eminente, e se fosse o contrário, alguma coisa estaria errado, né? Se eu já em janeiro tivesse minha meta batida com tranquilidade para passar o resto do ano pensando em qualquer outra coisa, algo no planejamento falhou, né? Foi muito tímido. E isso pensando também na provocação que você trouxe na resposta anterior, de que ninguém no comercial se traz como mediano ou abaixo da média, porque também já seria uma grande falha no perfil de vendas, né? Imaginar, eu sou um vendedor, mas não sou muito bom. Ok, tem que ser autoconfiante, né? É o mínimo, eu acho que talvez um dos primeiros resiliente, né? Capaz de receber não. Força. É verdade. Exato. Em momentos, negócios e ambiente também, com certeza tudo isso impacta, né? E daí, né, pensando essa falta de inovação, que é clara isso, né? É quase futebol, se aqui no Brasil a gente culpa o técnico, troca o técnico e segue a vida tentando acertar, né? Ou a receita é muito didática mesmo. É número, resultado, muita transparência. Acho que essa parte que você trouxe de não deixar corpos pelo caminho, para mim, me remeteu muito isso, né? Muito claro o processo, está claro para todo mundo, as coisas vão se ajeitando, né? Não tem nada combinado, nunca é caro, né? Para todo mundo que está ali envolvido. Mas existe espaço para a gente pensar, né? Mesmo com toda essa necessidade de resultado, né? Cobrança, meta, diretoria, conselho, mercado. Se eu paro de respirar hoje, alguém vem e toma os passos na minha frente, né? Então essa busca incessante aí por estar na frente, que te permite estar ter um olhar diferente para o mercado também, né? E se colocar como referência, certamente isso ajuda também na venda. Enfim, é quase que um mecanismo que não pode parar de girar nunca, né? Você tem que literalmente trocar o pneu com o ônibus andando, né? Às vezes o avião, né? Você tem que fazer uma reforma com ele, não pode parar. Então, tem alguma perspectiva no curto ou no longo prazo para que isso, vai mudar essa dinâmica ou vai ser sempre assim? Acostumem-se. Eu acho que tem sim, e sou muito otimista quanto a isso. A primeira questão que você levantou é, por que é assim? Porque é assim por duas razões, que talvez uma alimente a outra, a gente nunca vai saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas as duas razões são, por um lado, as empresas acham que a inovação não vem da área comercial. Então, ao longo do tempo, vamos pegar o caso do Brasil, imagina que historicamente o cara da área comercial, que é quem em tese está em contato com o cliente, com os concorrentes, com o mercado, ele está vendo o que dá certo, o que não dá, o que o cliente reclama, o que ele elogia. Ele deveria ser a fonte primária de inovação de qualquer organização. Mas, ao longo do tempo, ele trouxe, toda vez que ele trazia para dentro da empresa uma sugestão, um olhar, uma crítica, uma opinião, alguém dizia para ele, cala a boca e vá trabalhar. Tem alguém pensando isso para você. Você não pensa, você não está aqui para pensar, você está aqui para executar uma estratégia. Então, ele ouviu isso o tempo inteiro. Então, ele trazia uma sugestão, alguém do marketing dizia, que legal, que bacana, muito bom, estamos anotando aqui, agora vai lá e volta e vai fazer o teu trabalho, vai vender. Ele trouxe outro dia uma outra observação de um concorrente ou de alguém de outro setor. Que legal, você está achando então que é mais inteligente do que todos nós aqui? Nós somos a matriz, nós temos os melhores cérebros, os melhores talentos. Você muitas vezes é um representante comercial com primeiro grau incompleto, que não sabe falar o português. Nós lidamos com e-mail, com tecnologia, com celulares. Nós estamos o tempo inteiro em reuniões, com acesso a pesquisa, informação. Inclusive acabamos de contratar uma consultoria caríssima, internacional, que em breve ela vai procurar você para você dizer para ela tudo o que você acha. Ela vai catalogar e ela sim vai nos trazer as percepções com as quais você não tem capacidade cognitiva para trazer. Então, não dito dessa maneira, eu estou ironizando, claro, mas historicamente as empresas disseram, não quero opinião, porque a opinião era confundida como uma justificativa para não bater meta. E muitas vezes a área comercial trazia dessa maneira ruim, né? Olha, só não estou batendo meta porque o concorrente está fazendo uma embalagem de 6 e a gente insiste em vender em 30. O que poderia ser uma inovação incremental de processo, que daria um resultado extraordinário. E aí, respondendo a tua pergunta, não é a área comercial parar para inovar. A atividade comercial é uma atividade, por essência, de inovação, de capturar oportunidades, gaps, possibilidades. Olha, eu estou vendo que o cliente
Vamos pegar um exemplo de saúde e bem-estar. Eu conheço uma distribuidora de medicamentos que, de tanto ver a dificuldade dos seus clientes, hospitais, em comprar, o cara da comercial identificou uma oportunidade. Olha, e se eu, em vez de simplesmente te vender um medicamento, eu também te vendesse um serviço de compras, onde eu faço para você compras profissionais, técnicas, de outros produtos, não apenas de medicamentos, já que eu tenho conexões, habilidade e know-how de compras. E você, como hospital, é um médico, você tem como hospital a essência de curar, prestar o serviço, e não de fazer compras inteligentes e lógicas. Então, alguém da comercial que simplesmente vendia a distribuição de um medicamento que o distribuidor nem fabrica, identificou que, além disso, poderia prestar um serviço de outsourcing de compras, de ser o braço de compras de um hospital. Isso foi identificado por alguém da comercial, internalizou, virou um projeto, e hoje essa distribuidora tem, neste faturamento, mais margem de resultado do que no commodity, que é distribuir um produto que todo mundo pode distribuir, onde a discussão é só preço. Então, a área comercial por si só, a essência dela é inovar, é identificar oportunidades, gaps, observar a concorrência, observar outros setores. Ela está em campo. Nenhuma outra área está em campo e tão próxima do mercado como a de vendas, né? Então, por isso que não é parar de trabalhar no que eu faço para inovar. O processo é de inovação, mas para isso tem que ter um ambiente onde as empresas compreendam que a área comercial é uma fonte de inovação, é a fonte primária, e valorize, incentive. Em vez apenas de reconhecer o representante do Piauí que bateu a sua meta, vamos reconhecer o de Pernambuco que inovou. Ele deu uma sugestão, ela foi testada no piloto e essa sugestão agora está sendo aplicada nacionalmente e isso gerou uma economia ou um ganho. Então, quanto mais você valorizar as contribuições inovadoras da área comercial, mais você vai ter esse ambiente, porque isso é um ponto assim, fundamental, né? Diga-me como você me reconhece, que eu te digo como eu me comporto. Então, se você não me reconhece por eu trazer uma inovação, eu não vou trazer. Se você me reconhece por bater uma meta financeira, eu vou bater a financeira. Se tu não me reconhece por ampliar o número de clientes, diminuindo a nossa dependência de poucos, eu não vou fazer isso. Se para você eu entregar 1 milhão de faturamento, não importa se é em um cliente ou em 100, eu vou te entregar em um cliente, que é mais fácil para mim. Então, quem encomenda o comportamento e direciona o comportamento da área comercial é a empresa. Se eu tenho uma empresa com 50 vendedores e quiser, eu posso ter 50 fontes de inovação contínua, permanente e inteligente. Se eu não quiser, eu não vou ter. Aí eu contrato uma consultoria que vai entrevistá-los, catalogar e me trazer a informação. Então, é muito engraçado até, né? A maior parte dos dilemas e soluções das áreas das empresas estão ao alcance delas, especialmente na valorização, ressignificar o papel da área comercial. O meu livro ele propôs ser uma pequena, singela contribuição nessa ideia de repensar a área comercial com uma seguinte frase, Cleones, muito simples, e que, se eu pudesse, de tudo que a gente conversar hoje, eu deixaria como, e vale para tudo, como talvez a principal mensagem que eu queria trazer hoje, né? Diga-me como você vai ter das pessoas o que espera delas. Simples assim. Isso vale para a nossa vida pessoal e profissional. Eu vou ter da área comercial o que eu espero dela. Se eu acho que a área comercial é um mal necessário, um pessoal que só trabalha motivado a fatores financeiros, um pessoal que é passível de mudar para o meu concorrente a qualquer tempo, não confiável, é assim que eu vou ter uma área comercial, porque eu vou ter controles sobre eles, que eles vão entender que são controles porque eu não confio neles, eu vou ter excesso de rigor, de processos, alçadas, restrições. Quando eu ver alguém tendo um desempenho comercial bem sucedido, eu vou impedir isso, eu vou cortar, ele está ganhando demais, eu vou, em vez de entender por que ele está ganhando muito, para eu replicar para que todos ganhem muito e, consequentemente, eu também, eu vou restringir e vou diminuir a área dele, eu vou persegui-lo, eu vou dar exemplo para que todos se comportem de maneira como eu espero. Eu vou ter das pessoas o que eu espero. Se eu acho que a área comercial é uma área estratégica, sem a qual eu não cresço, não gero valor, que ela é uma área que pode me trazer inovação, pode trazer resultados extraordinários, é isso que eu vou ter.
E vale para as nossas relações pessoais. Isso tá, não sei o que estou dizendo, isso é uma pesquisa científica de universidades americanas que mostram como a gente é induzido pelos nossos vieses, né? Então, colocando aqui um estudo de maneira muito simplória e superficial, Quiliones, tinha um estudo que mostrou assim, ó, eram 2 grupos de tiro, de tiro ao alvo. E foi dito para o mesmo instrutor: olha, temos 2 grupos A e B, os testes anteriores mostraram que o grupo A é mais propenso, tem mais habilidade manual, mais destreza do que o grupo B. Queremos que você treine os 2 para ver qual se sai melhor no tiro ao alvo. O mês passado, o instrutor, o mesmo, treinou os 2 e o grupo A, de fato, teve melhor performance, quando foi revelado que nenhum dos 2 teve estudo prévio de coisa alguma. Então, quando o instrutor foi para o grupo e tinha uma predisposição, uma pré-imagem de que o grupo A era mais habilidoso, foi isso que ele viu no grupo A. Olha, de fato, realmente a pesquisa está correta, eles estão com mais... Quer ver que o outro não é? E da mesma maneira, se eu te indicar um colaborador e eu disser: Cleones, você está contratando o João, só cuidado com o João, que ele já teve em vários departamentos, não deu certo em nenhum, é um cara complicado, uma pessoa de difícil trato, não entrega, mas enfim, tu julga. Ou se eu disser: olha, o Pedro, ele é um psicotécnico que mostra que ele é um futuro diretor. Ele tem habilidade cognitiva, capacidade de aprendizado, tem tudo para ser seu braço direito, mas, claro, avalie você. 1 ano depois, a gente vai ver um demitido e um candidato a diretor. Porque você trata as pessoas a partir daquilo, dos preconceitos, aprendizados, o teu instinto, muitas vezes, na maior parte das vezes, correto, mas os seus vieses induzem um olhar o outro. A área comercial é igual. Se a empresa acha que é um mal necessário, a partir do primeiro momento que eu puder, eu quero diminuir o número de vendedores, eu quero criar um produto tão incrível que se venda sozinho. Meu Deus, eu vou para a internet. Muitas das empresas que eu conheço vão na área comercial pesadamente para a internet, mesmo não tendo preparo, produto ou solução que funcionaria na internet, para, se Deus quiser, eu me livrar da área comercial. Eu tenho que ter um jeito que rode sozinho. Dá muito trabalho dar com a área de vendas. Tem que ser um negócio que eu aperte um botão, vá dormir e as vendas aconteçam como que por milagre. E geralmente isso não dá tão certo quanto, especialmente na venda B2B, que é uma venda complexa, consultiva. Normalmente uma empresa não vai comprar um software de gestão, um novo CRM ou uma frota de carros para prestar serviço para sua empresa num digital self-service. Ele vai querer conversar com alguém, entram valores, atributos como confiança, serviço, velocidade de atendimento, presteza, cases de sucesso. Difícil imaginar que isso vai ser automatizado plenamente, né? Você pode até automatizar algumas partes de prospecção. Então, nunca a área comercial B2B foi tão importante para as empresas e nunca talvez tenha sido tão desvalorizada nessa louca busca pelo digital que faz tudo sozinho. Eu preciso de um ambiente cuja cultura aceite a inovação e respeite esse processo inovador que o comercial traz. Estou aqui tentando materializar aí. Eu preciso desse ambiente forte, então, aberto sempre, para que o time comercial se sinta ouvido. Uma liderança muito focada na atenção à pessoa, né? Sem um preconceito, mas assim, muito transparente com ela, para que ela conheça o resultado. Né? E a minha expectativa em cima, né, como gestor ou como indivíduo, como vendedor, muito alinhada ao que a organização espera de mim, para que a conversa seja sempre muito franca, né? Mas, né, com espaço para criatividade, com espaço para eu ser também, né, transparente. E vou fazer uma ponte, Delton, agora para a gente falar um pouco, trazer para esse contexto, né, ideal aqui, onde eu valorizo o comercial, valorizo a venda, porque eu entendo que a venda... E só um parênteses, né? Quando eu entro no B2B, existe toda uma necessidade de consultoria na venda, né? É isso, né? Dificilmente eu vou ter grande sucesso com uma venda encaixotada lá no marketplace. O vendedor ele tem um espaço grande de agregar um valor que ultrapassa o valor do produto. Na conversa dele, no cuidado, na forma que ele vai manejar aquele cliente, na abertura que ele tem de criar soluções dentro da empresa para trazer para o cliente. Então, tudo isso potencializa ainda mais, né, o processo de venda, a quantidade, né, e volume. Então, como que agora eu faço essa ponte, né, eu vou provocar essa ponte agora na conversa contigo, para a gente se
tem se falado muito, né, em saúde emocional, em saúde de forma geral, né? Não tem como eu viver mais sem saúde, né? É inevitável que eu preciso me preocupar. É irresponsável eu querer viver mais sem hoje me preocupar com a minha saúde, porque a forma que eu vou viver vai ser limitada, né? Então, assim, as minhas possibilidades. Principalmente quando eu saio daí só do cenário pessoal e vou para o profissional, onde se exige, né, um nível de gás, de energia, né, de disponibilidade, de força mesmo, né, ali, mental, física, para estar atuando. Conecto aí no ambiente corporativo, então, esse caminho com saúde emocional, saúde física, pensando, né, na gente como indivíduo, mas aqui um recado, né, um compartilhar com o gestor, né, que tem a pressão do indivíduo que está servindo alguém, né, mesmo que dono da empresa, ainda assim ele tem os resultados que ele espera na posição de dono efetivo, mas também de alguém que está sendo, né, ali cobrado e pressionado por resultado. O tema de saúde emocional, bem-estar, especialmente para as áreas comerciais, eu diria que esse ambiente de saúde e bem-estar emocional é o pré-requisito principal para uma área comercial B2B, né? Os estudos mostram que quando os produtos e soluções e serviços são semelhantes, a grande diferença é a área comercial. E os produtos e serviços estão cada vez mais rapidamente semelhantes. Dificilmente você criar uma nova tecnologia que em um ano ou até meses alguém não possa fazer igual, melhor e mais barato. Então, esse diferencial competitivo de ter um produto revolucionário e único que não tem nenhum outro fornecedor capaz de fazer é cada vez mais raro. Nesse ambiente, quem se sobressai é a área comercial. Ela que é a diferença. Você veja, a gente está num momento, a TopMed traz uma tecnologia, um olhar de inovação na área de saúde e bem-estar que é revolucionário e que em algum momento histórico, espero eu que no mais breve possível, as pessoas vão olhar para trás e vão se perguntar como que não era assim antes, como que as pessoas não tinham para uma série de atividades ou necessidades o uso de telesaúde, telemedicina, uso de tecnologia para triagem e uma série de outras novidades que o portfólio da TopMed tem. Só que enquanto isso não está plenamente adotado, tem que ter alguém, que é a área comercial, que vai conseguir desmistificar as resistências, né? Resistências verdadeiras, resistências psicológicas e outras resistências por interesses corporativos. Existe um status quo hoje e que beneficia empresas ou fornecedores ou instituições do jeito que é hoje. E isso não tem julgamento de certo ou errado. Então, quando esse status quo é ameaçado por algo novo e incerto, é natural que ele crie barreiras. Então, é a área comercial quem vai vencer essas barreiras. Vai mostrar todos os aspectos de benefícios do novo mundo e da nova solução, seja para um ambiente privado, seja para um ambiente público, especialmente no ambiente público, né? Mas eu não tenho dúvida que uma vez adotado vai se alastrar de maneira como um novo paradigma, né? Mas até isso acontecer de maneira massificada, a TopMed hoje já tem milhões de pessoas atendidas com a sua tecnologia. Mas até isso dar aquele salto de estar absolutamente adotado como padrão, e a outra solução é que seja o plano B, né? O plano A ser a tecnologia, tem o papel da área comercial. E para a área comercial fazer isso com sucesso, ter um ambiente emocional, ter uma saúde e bem-estar, ter um propósito que justifique essa energia é fundamental. Então, é nisso que eu acredito. Hoje, todos os lugares que você olha, todos os setores da economia, o comportamento está mudando em função da nova grande revolução da humanidade, que é a longevidade. Talvez nem a internet, nem videoconferência, nem inteligência artificial seja tão impactante para a humanidade quanto o fato novo que é de estarmos vivendo mais tempo e cada vez melhor, com mais saúde, né? E isso vai mudar tudo. E ao mudar tudo, as empresas ligadas a esse segmento da economia são as que eu mais apostaria, né? São aquelas que têm mais potencial de retorno em todos os sentidos, né? Retorno financeiro, mas também retorno de satisfação, de fazer algo positivo para a humanidade, que você se orgulhe, né? Antigamente, um executivo poderia dizer com orgulho que trabalhava numa grande empresa de cigarros multinacional. As propagandas há muito pouco tempo, estamos falando em anos 80. Isso historicamente foi ontem. Agressivamente falavam de cigarro ou de bebida alcoólica, né? Hoje não, hoje
Um pai quer chegar em casa e dizer com orgulho que ele trabalha em alguma atividade que é positiva para a sociedade. E nenhuma é tão hoje do que saúde e bem-estar. Então, praticar internamente e praticar isso como uma filosofia empresarial para o mercado é estratégico, é determinante. Mesmo empresas que não têm nada a ver diretamente com isso, terão que ser empresas e ambientes que promovam saúde e bem-estar. Isso é indiscutível como paradigma, e no LEAD é algo que a gente está levantando muito forte como bandeira, como movimentos, como você citou. A gente tem o movimento Empresa de Sucesso é Empresa Saudável, e temos o movimento Cidade Inteligente é Cidade Saudável. Indo além da tecnologia, o que vale mesmo no fim do dia, essas pessoas estão felizes, né? Então, novos indicadores vão surgir no mundo, né? Talvez o PIB seja repensado como indicador de sucesso das nações em troca de qualidade de vida, longevidade, bem-estar, desigualdade social, acesso a saneamento, indicadores de suicídio. Talvez esses sejam os novos parâmetros do mundo, mais do que balança comercial. O que significa dizer na prática que um país tem superávit na balança, que vende mais do que compra? Mas se esse saldo financeiramente não estiver distribuído na sociedade, ou se a sociedade for tóxica, com a violência fora de controle, com alto índice de suicídios, com jovens com depressão, com índice de remédios psicodélicos fora de controle, que balança comercial é essa para dizer que um país é mais bem sucedido do que outro? Então, isso agora vai ser repensado de uma maneira veloz, rápida, e não tem a ver com ideologia ou visão de mundo, tem a ver com os fatos, né? Você quer trabalhar numa empresa que tenha melhor margem, o melhor lucro, ou que também tenha margem e lucro, mas seja um ambiente em que você se desenvolva como pessoa e profissionalmente, né? Essa vai ser a discussão, né? Comparado com os países. Você quer morar em que lugar? Que país? Um país que tem uma balança comercial, um PIB que é o que mais cresce, mas que ainda é desigual, né? Que não tem oportunidades, né? Então, acho que empresas como a TopMed vão liderar, vão ser protagonistas desse novo paradigma, vão ser vanguarda desse novo mundo. Os indicadores atuais não dão mais conta, né, Delton, de mensurar o crescimento do PIB, o quanto isso representa no quanto sobra para mim no final do mês, né? Então, essa corrida que você traz me remete a uma provocação aqui, né? Mais um questionamento. À frente do LEAD hoje, se reúne o PIB de Santa Catarina, né? Entre os empresários, tomadores de decisão, né? Que representam o que é a grande economia. O espaço de discussão de cidades inteligentes é fundamental, né? Eu fico pensando como que um grupo de empresários discute, né, o desenvolvimento, aumento de produtividade, sem que a base da produção ali, né, o seu colaborador, esteja no ambiente seguro, no ambiente sadio, sustentável, né, do ponto de vista não só ambiental, né, de saneamento, mas também financeiro, equilibrado, estável emocionalmente. Como que os grandes líderes da área pública, né, os gestores públicos hoje, trocam isso, compartilham, né, com a iniciativa privada? Existe esse ambiente de discussão? Ele é contínuo? Ele é crescente? Né? Como é que isso está se desenrolando ao longo dos últimos anos? Mas, principalmente, como que vai ser, né, daqui para frente essa troca, essa interdependência? Né? Não dá mais para pensar, o privado vai dar conta do privado, o público vai dar conta do público, aqui pensando no ser humano na ponta que divide esses dois ambientes. Né? O nosso olhar, pelo menos a minha crença, é que antes do público e o privado tem uma consciência de sociedade civil. A sociedade, né? A sociedade, ela não vai prosperar se isso não for um trabalho coletivo. Não dá para acreditar que as empresas privadas individualmente vão mudar o mundo, e nem dá para esperar que salvadores da pátria, políticos e qualquer instância, né, que vão resolver os problemas para nós. Os desafios vão ser encarados coletivamente, especialmente entre poder público, em suas diferentes esferas, empresas privadas, academias, universidades, centros de pesquisa, as instituições não governamentais, que têm contribuições de setores da sociedade civil, as empresas de tecnologia, estabelecidas ou novas, startups. Eu acho que é essa conexão entre esses diferentes atores que vai fazer com que a gente repense a sociedade. Então, esse conceito de hub, de conexão, é um pouco que o LEAD procura, dentro da sua contribuição, criar esse think tank, esse ambiente de encontros de lideranças, especialmente para
troca de ideias e de cases de sucesso que possam inspirar outros, né? Então, vamos falar de parceria público-privada. Hoje, talvez a principal atividade de qualquer governante seja criar na sua cidade, enfim, um ambiente propício para empreender. Está comprovado que quando as pessoas empreendem, isso gera um valor compartilhado para a sociedade. Todo mundo ganha. O investidor ganha, os empreendedores, o cliente, o fornecedor, os colaboradores, a sociedade ao final, o meio ambiente. Vamos pegar um setor como construção civil. Santa Catarina vive um momento hoje, por exemplo, em que a quantidade de projetos em andamento é maior que a soma de Paraná e Rio Grande do Sul juntos, de obras de construção civil em andamento. Mas se os nossos mares tiverem, e as nossas águas, se a gente tiver com 20% de saneamento de água tratada no estado, em algum momento esses imóveis vão ter menos valor do que poderiam ter para o empresário. Isso, em tendo menos valor, vai gerar menos emprego, renda, impostos. É uma cadeia toda que pode estar comprometida se a gente não der devida atenção, por exemplo, a saneamento básico, que é o primário de civilização, né? Saúde e bem-estar. Não adianta você ter indústrias. Nós temos aqui o privilégio de Santa Catarina de ter a única BMW nas Américas, a única planta da Zemuth fora da Itália. De que adiantaria isso se as pessoas não tivessem uma qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, se os contrastes sociais fossem enormes, se as pessoas bem-sucedidas ou que merecidamente conseguiram adquirir um carro não possam andar de carro se ele não for blindado, ou não possa sair nas ruas e conviver nas ruas e sim em clubes ou condomínios fechados com medo da violência. Se isso se perpetuar na sociedade, no ambiente empresarial que sustente. Então, saúde e bem-estar se tornou premente porque essa é a agenda base da civilização, né? O estágio mínimo esperado de uma sociedade desenvolvida. É difícil imaginar que a gente possa classificar uma cidade, um estado, um país como desenvolvido se ele não conseguiu resolver coisas básicas como proporcionar um mínimo de saúde e bem-estar para a sua população. Se isso vai ser público, privado, misto, híbrido, qual vai ser a modelagem, o formato, cabe às lideranças discutirem. E por isso que o LIDE promove esses encontros e fóruns de troca de experiências. Mas o primeiro passo para você resolver um problema é admitir que tem. E o problema, o desafio principal hoje é proporcionar saúde e bem-estar universal para as pessoas, né? Não podemos... O CEP das pessoas ou a origem de classe não pode ser o fator determinante para o acesso à saúde. As pessoas de qualquer nível social ou de qualquer endereço que tenham o privilégio de ter nascido deveriam ter a mesma possibilidade de acesso à saúde. Como a gente, enquanto sociedade, vai fechar essa equação econômica, esse equilíbrio financeiro, esse é o nosso desafio, né? E tem extraordinários cases e a maior parte deles passa por tecnologias. E a TopMed é uma dessas que proporciona mecanismos tecnológicos que conseguem, ao mesmo tempo, democratizar o acesso à saúde e reduzir custos com o que não é necessário. Então, você realoca as despesas que, no final, são do contribuinte, são do cidadão, para um uso inteligente. Somado à TopMed, tem outras empresas que têm tecnologias para compras inteligentes, gestão adequada de estoques. Quantos produtos farmacêuticos são desperdiçados todos os anos no Brasil por não uso, enquanto uma região desperdiça e apodrece e vencem, outras estão carentes daquele produto e não tratam a sua população porque não conseguiu ter um sistema interligado ou inteligente, fora os preços que o governo paga por produtos que a iniciativa privada pagaria por N vezes menos por falta de eficiência, de gestão, enfim, né? Então, o poder público deveria usar ao máximo as tecnologias à sua disposição para melhorar essa equação. O lado bom é que essas tecnologias já existem. O fator de dificuldade é superar a resistência cultural, psicológica, o status quo, as inseguranças, e para isso que entra a área comercial. Então, o papel da área comercial não é bater meta e vender mais. O papel dela é introduzir essas novas tecnologias. Consequentemente, como a gente falou no início da conversa, isso vai gerar remuneração financeira, resultados, satisfação pessoal, crescimento, orgulho, né? Imagina uma área comercial que pode se orgulhar de ter implementado no estado, no Brasil, numa cidade, uma tecnologia capaz de universalizar o acesso à saúde. Que orgulho para você falar para os seus filhos, né? Eu acho que é isso que tem que mover essa área comercial de sucesso.
Como vai ser o modelo de comissionamento, vendas, remuneração variável, metas, mensal, trimestral? Isso é formatação e também vai acontecer, mas dentro de um modelo em que todos ganham, né? A empresa, nessa lógica de um capitalismo consciente. Nesse contexto é que eu acredito numa área comercial bem sucedida, né? E acho que as empresas parceiras, as equipes de vendas, diretas ou indiretas, das organizações, deveriam ser selecionadas com base nessa crença. O resto é mais fácil administrar. Transformação vem de transpiração e inspiração, certo? Estou te parafraseando aqui. Delton, entre tantos contatos, né, relacionamento, dia a dia, empresas, as empresas que você atende, né, na 8R, as empresas que você já passou, essa visão, né, de futuro que tu tem, que tu carrega, que é muito, muito forte assim, para ti, né? A gente está te acompanhando, percebe isso. Qual a mensagem que você deixa hoje para quem está pensando em empreender, para quem está buscando se encontrar no mercado, né, de empreendedorismo, startup, tecnologia, saúde, naturalmente, aqui, né? O que você pode compartilhar com a gente para a gente fechar aqui esse episódio? De maneira, de novo, superficial, assim, mas acho que cada vez mais a ideia que eu tenho é o que você vai dizer para você mesmo quando olhar para trás do ponto de vista da sua atividade profissional, né? Hoje, de verdade, em qualquer nível, você pode escolher as causas profissionais que você vai aderir. Então, eu particularmente sou muito conectado com as causas relacionadas à educação. O que a gente está fazendo aqui é um formato de educação executiva, né, de aprendizado, dessa lógica do lifelong learning, né? Mas o tema de saúde e bem-estar é um grande fator mobilizador. Mas eu diria, como resumo, que o que hoje a gente chama de propósito, eu quero fugir dessa palavra que está muito modismo, né? Mas a ideia é de legado, de orgulho, né? O que você vai dizer para você mesmo quando você olhar a tua carreira em perspectiva, né? Você contribuiu com que agenda? Você contribuiu exatamente com o quê? Qual foi o seu papel aí de você ter feito algo melhor, deixado algo melhor do que quando você encontrou? Então, quando você responde isso, eu acho que é isso que move um empreendedor de sucesso. Os empreendedores que, ao longo do tempo, empreendem projetos, empresas e organizações bem-sucedidas são aqueles que, mais do que o financeiro, têm uma ideia de deixar uma história, deixar uma inspiração, um fator que sirva como orgulho para o que ele fez. É isso que me move hoje de verdade o que mais, tentando fugir do clichê, né, mas o que eu mais quero é poder olhar para as minhas filhas e elas dizer, ó, meu pai contribuiu naquele projeto, participou daquela iniciativa, foi quem trouxe tal tema à discussão, deu como exemplo um modelo de gestão humanizado, próximo, parceiro, com todos os defeitos que todos nós temos, mas que pese mais na balança isso. Porque no final de todos nós, o que vai ficar é essa visão, essa percepção externa. Vale para as empresas e para as marcas, que é o que as empresas e marcas chamam de valor percebido. Então, no final, para o empreendedor, o que vale é que valor percebido você quer deixar como entrega. Maravilha, maravilha. Delton, muito obrigado, né, por todo o conteúdo compartilhado, né, o espaço aqui que você cedeu para a gente. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina, sempre um prazer estar aqui. Desejo muito sucesso para esse projeto, que alcance aí cada vez mais pessoas, boas trocas. E realmente é muito legal ver uma iniciativa de uma empresa que teoricamente não precisava, né, estar desenvolvendo, empreendendo esse recurso no seu sentido mais amplo, né, de tempo, pessoas, gente engajada para tal, mas dando também a sua contribuição de compartilhar trocas, informações, conhecimento. Então, de minha parte, só agradecer. Perfeito, eu que agradeço. Se você gostou desse episódio do Topcast, compartilhe com quem precisa repensar sobre inovação, saúde, comercial, desenvolvimento e empreendedorismo.